Sejam bem-vindas ao Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado por mães brasileiras que vivem no exterior. Eu sou a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2024. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2009. No episódio de hoje vamos falar sobre o sono. Geralmente, as mães vêm com muitos questionamentos com relação a quantas horas de sono é necessário a criança dormir, de acordo com a idade, até que idade precisa de soneca, quais são os melhores métodos de sono, dormir junto, dormir separado. Doutora Nathalie, com a tua experiência e a tua especialização em sono, conta para nós um pouquinho mais sobre essas questões de sono, que é o momento mais vulnerável, principalmente para as crianças. Com certeza. A gente sabe que as dúvidas, elas querem muitos detalhes de padrão, Então, qual o padrão esperado, Quanto tempo que a criança deve dormir, até que idade a criança deve fazer soneca, E uma coisa que eu gosto de falar muito sobre o sono, é que ele tem que ser visto de uma maneira um pouco maior, No sentido assim, cada criança tem um perfil, cada criança tem um padrão, cada criança tem uma necessidade. Então é lógico, a gente tem mais ou menos a média de horas por faixa etária, a gente tem a média de janelas de sono para cada faixa etária. O que é a janela de sono? O tempo que a criança vai ficar acordada, E a partir de que momento que ela vai precisar dormir. Porque se a gente tem uma criança, um bebezinho, que tem uma janela de sono muito longa, quer dizer, ficar acordado por muito tempo, quando a gente quiser que essa criança tenha uma soneca, o que vai acontecer? Aquela criança já está tão agitada que ela não vai conseguir fazer a soneca. E diferente do que a maioria pensa, a soneca ela é fundamental para uma noite de qualidade. Então eu vejo também muitos pais, às vezes, assim, evitando a soneca. Não, pelo amor de Deus, ela não pode fazer uma soneca longa, ou ela não pode fazer mais de 2 sonecas por dia, senão não dorme à noite, O que a gente vê na maioria dos casos é o contrário. A criança que dorme bem durante o dia, Ela vai ter um sono de maior qualidade, Então, cada vez a gente precisa olhar para essa criança de forma individualizada, Mas voltando ali... A questão do padrão, ela não deve ser usada no estudo do sono. Gosto de falar assim dos aspectos que levam o estudo do sono. Então, por exemplo, a gente tem que considerar os fatores físicos, Então, primeira coisa, esse bebê ele está resfriadinho, está com entupimento nasal, que está prejudicando essa qualidade de sono? Vamos ver. Essa criança tem algum problema respiratório, então é um paciente que tem um quadro de bronquite, um quadro de algum ronco noturno que vai prejudicar essa qualidade de sono. Essa criança ela tem um refluxo que causa uma dor, um incômodo, Essa criança está em fase de dentição, então isso são os aspectos físicos, Esse quarto, ele está numa temperatura boa para essa criança, Considerando que a gente modifica as necessidades do corpo em termos de temperatura durante a noite. Então a gente sabe que assim, cada horário da noite a temperatura corpórea está de um jeito. Então é muito comum, por exemplo, a criança dormir com uma certa roupinha, E no meio da noite ela ter outra necessidade e ela precisar estar mais cobertinha. Então esse quarto está adequado, essa roupa está adequada, A questão física em relação ao ruído, Tem crianças que têm o sono muito leve. Esse ruído externo está prejudicando essa criança? Seria legal a gente colocar um ruído branco para atenuar, neutralizar os sons ambientes, Então, isso seria a parte física. Aí a gente vai para a parte neurológica, Como é que está essa criança em termos de desenvolvimento, Ela está conseguindo fazer as atividades adequadas para a faixa etária dela, ela está com um dia a dia de bastante estímulo, Está brincando bem, Como é que está isso? Então, a gente tem que ver aspectos de uma maneira geral, Como é que está a conexão, indo para o lado emocional? Como é que está a conexão com essa mãe? Essa mãe está extremamente sobrecarregada, essa mãe está cansada, apesar dela estar presente ali o tempo inteiro, ela está conseguindo estar entregue para essa criança? Ou ela não vê a hora daquela rotina acabar e ela conseguir dormir?
Porque é lógico, os aspectos de sono da criança impactam diretamente nos aspectos de sono dessa mãe. E como ali é uma simbiose, né, a mãe tem que estar bem para que o filho esteja bem, acaba virando uma bola de neve quando esse bebê não dorme bem. Essa mãe não vai dormir bem e a gente vai seguir essa sequência, né? Outro aspecto também que é bem importante é o aspecto assim de se os copinhos da criança estão sendo preenchidos durante o dia. Que copinhos são esses, né? Se ela está recebendo, né, como eu falei, a parte da estimulação, né? Se ela está conseguindo a parte da fase oral, né, bem suprida, se ela está conseguindo ter a parte do tato bem suprida, se ela está com estimulação visual bem suprida, né? Tem crianças que têm uma necessidade maior de movimento durante o dia, né? Então às vezes a gente sugere algumas atividades assim de equilíbrio, algumas atividades de pula-pula, porque é uma criança que precisa dessa sensação para ficar preenchida e conseguir ter uma boa qualidade de sono. Então, como eu falei, são muitos aspectos, é muito vasto, até se quiser fazer um outro episódio mais focado, algumas perguntas, mas de uma forma geral a gente tem que analisar caso a caso. Sim, ótimo. Daí, né, como a gente estava conversando antes de iniciar o episódio, é muito, muito importante observar a criança e não ficar tão apegado a todos, às vezes, os requisitos ou o que a gente escuta, assim, das necessidades do sono, né, que às vezes a gente está forçando uma rotina na criança, né, talvez essa criança não tenha tido o movimento que ela precisava e a gente fica, mas já está no horário da soneca. Outra questão muito interessante é que também à noite, principalmente quando a criança já está mais verbal, é o momento que a criança vai rever tudo que passou no dia, né? Sim. Como também aquela... é um momento importante de conexão entre mãe e filho. Aqui em casa a gente tem muito isso, porque pro meu marido é muito assim, horários e rotina. E eu já sou mais flexível, então de noite eu sei que é o momento que o meu filho, que não traz tantas questões, ele vai querer conversar e contar. Então para mim aquilo é precioso, eu fico assim, vai falando, e o meu marido fica assim, já tá na hora de dormir. E a gente vê muito isso, né? Para de falar, já tá na hora de dormir. Mas como até esse processo ajuda, né, a criança aí, né, uma se conectando com a mãe e também processando o dia para conseguir relaxar, né? Às vezes contar alguma coisa que foi um pouco estressante, né? Claro que daí isso no momento quando a criança já está um pouquinho maior. Com certeza. Então, o horário de dormir é um horário que a criança ela precisa se sentir segura, né? Porque se a gente for pensar, é um momento de desconexão, né? Como que eu consigo ficar sem meu pai, sem minha mãe, né? Se eu não estiver seguro? Porque é isso, você vai para outro universo, né? E nesse universo você não vai ter as pessoas que são a sua referência. Então, essas pessoas que são sua referência precisam estar presentes, né? E você precisa se sentir conectada a elas para falar, não, tudo bem, agora eu estou pronta, eu posso, né, ir para esse outro universo aqui sem a companhia dessas pessoas de segurança. Então, eu falo que assim, o vínculo com os cuidadores principais é uma das coisas mais importantes para o sono, porque a gente vê que muitas vezes, se essa criança não recebeu o que ela precisava em termos afetivos, em termos de conexão com os pais durante o dia, o momento da noite é um momento mais agitado, né? Então é o momento que ela quer ficar acordando para estar em companhia deles e é como se ela estivesse em alerta, né? No estudo do sono, né, a gente usa o tempo lá das cavernas, né, que você não podia dormir por um tempo muito prolongado porque era uma coisa de risco, né, você precisava estar alerta, né, e como que essa criança se sente segura o suficiente para não precisar ficar acordando? Quando ela sabe que ela está num espaço protegido com pessoas protegidas, né, então eu gosto de levar essa referência assim, porque isso é uma das coisas que a gente rastreia quando existe uma queixa, né, da criança que acorda muito. Porque é óbvio, assim, a gente tem a questão dos ciclos de sono, então dependendo da faixa etária, o ciclo de sono da criança é de 40 minutos. Então uma criança que a cada 40 minutos ela vai acordar, né? Mas se a criança está tranquila, se a criança está segura, ela consegue voltar a dormir, né, sozinha. Quer dizer, ela não precisa, né, do apoio de um adulto entre cada ciclo de sono. Ela consegue, né, renovar esses ciclos sem precisar de um adulto, né?
Só que a criança que muitas vezes não está segura, né, não está ali tranquila, ela não vai conseguir emendar um ciclo no outro. Então é aquela criança que a reclamação da mãe é: nossa, doutora, a cada 40 minutos ela acorda e ela tá com aquele choro, aquela intensidade, eu não sei, ela fica agitada, né? Então, a gente não vai trabalhar no período da noite, a gente vai trabalhar para que durante esse dia a criança esteja ok com os fatores físicos, com os fatores emocionais, né, com os fatores de gasto de energia, com os fatores de rotina, com os horários adequados de soneca, né, para que ela esteja bem à noite, para conseguir dormir de forma não entrecortada. Ótimo. Daí interessante, né? Você trouxe a questão né, do nosso desenho original, então como que é o ciclo de sono, né? Considerando até, né, que é o momento mais vulnerável. Então, quando a gente estava lá nas cavernas, né, a gente não podia dormir tanto. E também a questão de que dormíamos juntos, né? Então, raramente um bebê sobreviveria se ele fosse deixado num canto da caverna sozinho para dormir. Então, acho que esse seria talvez um gancho para falar sobre a questão de onde dormir, né? E muitas vezes os pais trazem a reclamação, às vezes durante o dia a criança só quer dormir no corpo, né? Ou não quer dormir no berço, chora muito no berço. Eu tive muito essa questão, assim, do berço com meu primeiro filho, tanto que com a segunda eu falei assim, não vou nem comprar berço, vai ser cama no chão. E assim, isso foi muito mágico, assim, o fato de ela poder sair, né, não se sentir, porque o meu filho eu via que incomodava muito ficar preso dentro do berço. Então, assim, só o fato, eu tinha grade no quarto, então ela, né, engatinhava da cama e ficava presa na grade, né, por uma questão, assim, de segurança, né, para não sair do quarto. Tem muitas essas dúvidas, né, com relação a qual que é o melhor ambiente para a criança estar dormindo. Eu vejo que muitas vezes esses questionamentos vêm com a preocupação do que a sociedade muitas vezes fala, de que se tu não treinar a criança com 3 meses, a criança nunca mais vai dormir, né? O sono nunca mais vai ser bom. E causa uma certa ansiedade nos pais. Sim, isso é uma coisa muito comum, né, que as pessoas realmente acham, tanto que é assim que surge, né, os treinamentos de sono, né? A gente vê que existe uma prática, né, muito comum de treinos de como fazer a criança dormir sem acordar, sem procurar os pais, né? A minha crítica ao método é simplesmente porque você desconsidera os fatores emocionais, né? Que funciona, funciona. Então eu não vou dizer que é um método que não é efetivo, mas não é um método assim que eu concordo ou que eu recomendo, porque ela vai como um cachorrinho, né? Você tem um treinamento do cachorro, ele vai fazer o que você está, enfim, consolidando ali do que ele precisa fazer. Mas a gente está falando de uma conexão afetiva, né? Então, assim, qual a sensação dessa criança de ser deixada no berço, né? Gritando pelo pai, gritando pela mãe e não sendo acolhido, né? Aquilo vai causar, né, um buraquinho ali dentro dela, do tipo, poxa, quando eu pedi, quando eu quis, não tinha alguém ali para me dar suporte emocional, né? Então a gente vai colher mais para frente, talvez algumas questões relacionadas aí. Talvez até essa criança vai ter um sono mais alerta, né, numa fase adiante, porque ela não se sentiu segura para dormir. Ela foi meio que colocada nesse papel de ter que dormir e ela vai dormir, ou por exaustão, porque chorou demais, ou porque ela entende que não vai ter jeito, né? Então existe um aprendizado, mas aprendizado não considerando os aspectos emocionais, né? E aí entramos no assunto da cama compartilhada, né? Eu gosto de falar que assim, a cama compartilhada ela é uma decisão muito individual para a família, porque não adianta também essa criança dormir com os pais e os pais não dormirem, né? Como a gente está falando, é uma simbiose, né? É uma conexão ali que tem que ser bom para todos. Então eu falo para a família que gosta do método, né? A gente vai precisar considerar, né? Eu como pediatra, né? Eu gosto de falar das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? A gente tem que ter cuidados realmente, porque existem casos de acidentes, né? A mãe está exausta, o pai está exausto, e a gente pode, né, prejudicar essa criança.
Agora, se a gente toma os devidos cuidados e é uma criança um pouquinho mais velha, né, esses riscos são menores, né, e você consegue uma conexão maior e você consegue passar uma segurança maior para essa criança no período ali de maior vulnerabilidade para ela, que é o perissono, ou a fase do sono. E aí a gente entra na questão, né, que você fala, vai acostumar mal, né? Se a criança estiver suprida emocionalmente, ela consegue sair da cama compartilhada quando chega numa idade ali que ela está suficientemente autônoma, suficientemente, né, preparada emocionalmente para essa separação, né? Se a criança ela não se sente conectada com essa família, se ela está insegura, aí é mais difícil a saída da cama compartilhada, né? Então eu falo que o difícil, né, não é sair da cama compartilhada, é como que eu estou dando esse apoio, né, emocional para que essa criança saia da cama compartilhada. Sim, e tem estudos, né, que demonstram com relação aos treinamentos de sono, né, exatamente quando né, eles funcionam, mas quando foi medido o cortisol, né, das crianças, mesmo quando a criança parou de chorar, o cortisol ainda estava alto, né, e a gente sabe como esse cortisol ficando no corpo, como isso pode afetar, né, questões de saúde, e também como tu trouxe, acho que não só a questão emocional de conexão entre a mãe, mas também da criança consigo mesmo, né? Que a gente também sabe que a criança, ela acredita que os pais estão corretos, né? Os pais são aquela figura, né, de admiração, que sabe tudo, né? São os deuses ali da relação. Então, se a criança tem uma necessidade, ela está se sentindo que ela não está sendo validada, então a errada é ela. Então, como também essa questão causa, afeta a autoestima da criança, né? Com E aí, certeza. como tu falou, a gente acaba percebendo isso mais pra frente. E a gente volta ali, né, no tema. O que fazer quando seu filho acorda inúmeras vezes à noite, né? Eu vou lá, eu acolho, eu fico com ele, ou eu deixo ele chorando, né? Então, isso também é uma dúvida que é muito recorrente, né, aqui na consultoria de sono. E aí, eu sempre falo, né, essa criança, ela precisa sentir que tem alguém ali para ela, né? Então, eu não falo sobre necessariamente a mãe ter que passar a noite inteira com a criança, se aquilo não tá bom para ela, né? Mas vai lá, acolhe, conversa, fica ali um tempinho, volta para sua cama. Então, eu sou muito a favor, assim, de acolher, né? Lógico, mantendo limites do que é bom para a família. Eu não vou forçar uma situação de cama compartilhada, porque a criança está acordando, né, inúmeras vezes, se isso não for bom para os pais. Então, a gente precisa sempre ver para cada família a representação daquilo que está acontecendo, o impacto que isso está causando, né? Porque é muito comum a criança começar a crescer e começar a chutar, e aí não fica bom, né, para quem está ali, né, dividindo Sim. a cama com ela. Então Sim. a gente tem que considerar todos os fatores, né? Claro. Como a amamentação, né? Eu sempre falo, a amamentação tem que ser bom para as duas partes. Se essa mãe está exausta, se essa mãe, né, não está mais conseguindo dar conta daquela amamentação, a gente tem que ver sob o ponto de vista materno. Eu não vou manter uma mãe amamentando até os 3 anos de idade da criança se aquilo não tiver mais bom para ela, né? O binômio, ele tem que funcionar de uma maneira respeitosa. Então, tem que ser bom para a mãe e tem que ser bom para o bebê, né? Perfeito. Quando as pessoas me procuram, né, em busca ali de uma resolução para essa qualidade de sono, eu gosto de falar muito assim, o quanto que a família está preparada para essas mudanças, né? Porque isso é um aspecto assim muito importante, né? Para a criança ter uma boa qualidade de sono, a gente tem que fazer modificações de rotina na maior parte do tempo, né? Então, quando a gente chega à conclusão ali de qual que é um bom horário para essa criança acordar, né? Sempre respeitando ali o ritmo circadiano. O que é um ritmo circadiano? É um ritmo fisiológico, é um ritmo do nosso corpo, de quais são realmente os melhores horários para se acordar e para dormir, né? Isso considerando o quê? A luz natural. Então, o horário ali de acordar, né, normalmente a gente recomenda que seja quando está nascendo o sol. Então, por volta ali das 6h30, 7h. E o horário de dormir, quando ali o sol está se pondo, né?
Lógico, a gente trabalha aqui com diferentes lugares, diferentes países, né? A gente tem que considerar que tem países que têm dias mais curtos, né? Países que têm dias mais longos, e criar ali mecanismos também para não passar demais, né? Para que isso não prejudique a criança. Isso é outra dúvida, né, que chega para mim. Bom, num país que tem o sol até as 10 da noite, eu vou manter essa criança acordada até as 10 da noite? Não. Eu vou criar mecanismos, né, para simular ali qual seria mais ou menos o horário ideal, né? Então a gente coloca blackout, a gente cria uma calmaria um pouco mais cedo, né? Porque a gente sabe que enquanto tem luminosidade, tem mais energia. Então isso é uma dúvida, assim, né, nos países de fora do Brasil, né? Que é uma coisa mais recorrente, e aí a gente acaba auxiliando, né, nessas modificações. Por quê? Porque a criança precisa da rotina, né? Então, voltando ali no tema das modificações que os pais têm que fazer. Então, por exemplo, a gente chega à conclusão que o horário da soneca bom para aquela criança, né, respeitando a janela de sono, é 2 da tarde. Se os pais tiverem alguma atividade às 2 da tarde, isso deveria ser modificado. Por quê? Porque o horário daquela criança ficar bem, né, para dormir é 2 da tarde. Então eu falo assim que é um processo que eu gosto de explicar desde o início assim da consultoria, que depende muito dessa família se ajustar num primeiro momento, né, às necessidades da criança, para que depois, estando tudo alinhado, a gente possa flexibilizar. Então, mas no começo, enquanto ali a criança não entendeu aquela rotina, a gente precisa fazer todo dia a mesma coisa no mesmo horário para criar, né, uma rotina adequada para essa qualidade de sono. Muitas vezes, assim, tem pais que têm uma dinâmica de dificuldade de seguir rotina, seja por aspectos profissionais, seja por aspectos, nossa, doutor, olha, 2 da tarde não tem como, porque eu estou buscando a outra filha na escola, então a gente tem que fazer, lógico, né? Tem que ter um método que seja bom para todos, né? Mas de uma maneira geral, os primeiros 2 meses ali de sedimentação de rotina são extremamente importantes, né? Então, os pais têm que estar muito dispostos, né, a fazer concessões nesse período. Então, assim, é um período que a gente pede para ter menos agitação em casa, né, pere horário de dormir, a redução de tela, né, mesmo que tenham outras pessoas em casa, isso acaba afetando, né, a criança ali que está precisando dar uma tranquilizada para adormecer. Então, são muitas mudanças. Então, eu falo que, assim, a qualidade de sono realmente depende fundamentalmente de uma adesão da família como um todo. Porque a criança, ela é feita para dormir sozinha, né? Dormir sozinha no sentido assim, o sono é algo natural. Mas o que você vai fazer para que aquele sono, né, ele se inicie de forma natural depende muito né, de todos esses fatores que a gente falou. Ótimo, um ponto, né? Quando a gente fala assim, a questão de treinar o sono, né? O sono é natural, né? Ninguém, quando o bebê nasce, né? O bebê vai ficar acordado, o bebê vai dormir, ninguém tá treinando ali, então é natural, é só essa questão, né, da rotina, de quando a gente precisa até que muitas vezes a criança se adeque ao que a gente gostaria, né? E daí eu acho que, como resumo, olhar para a criança, para as necessidades da criança, principalmente nesses primeiros anos, né, até os 3 anos, que muda tanto, né, quando nos primeiros meses, né, tem um padrão de sonecas, e aí depois dos 6 meses já é outro, as necessidades, né, de sono da criança de acordo com a idade, e também a individualidade dessa criança. Perfeito. Então, assim, existe uma pergunta muito recorrente: até quando que a criança deve fazer soneca? A gente tem que considerar as necessidades dela. Então, como é que está acordando essa criança? Essa criança acorda bem disposta, acorda cheia de energia, ou acorda assim mais mal-humorada, ou acorda assim mais cansada, né? Então, a gente vai tateando a necessidade de horas de sono dessa criança mediante também como que essa criança está atuando durante o dia, né? Ninguém melhor que os pais para sinalizarem isso para a gente, né? Olha, doutor, eu noto que ela começa a ficar muito irritada
quando acorda mais cedo, ou eu noto que ela fica, né, muito irritada quando não faz uma soneca mais longa, ou o contrário, quando ela faz uma soneca mais longa, ela fica mais irritada, né? Então a gente está trabalhando com essa questão do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né, que a gente fala. Então, se a criança ela passa do ponto em termos de dormir, né, ela vai ficar agitada. E quanto mais cortisol produzido, mais agitação, mais estresse e mais esse ciclo vicioso de não dormir bem se perpetua, né? Então, isso é legal de falar também, assim, né? Que a gente tem que olhar como que essa criança está reagindo ao longo do dia, né? Que retorno que ela dá para a gente em termos do que está acontecendo do sono, né, na vida dela. Sim, e essa observação também como uma forma de conexão, né? Uma oportunidade, tanto com as crianças pequenas, como com os maiores, né? Que às vezes já não tem tanta opção de até que horário dormir, né? Se tem que ir para a escola e tal. Então, ir observando como que essa criança tá e às vezes ir ajustando a hora que vai para a cama. Perfeito, perfeito, né? E a rotina ali, né, de dormir, né? Você precisa trazer uma sensação de rotina no sentido assim, previsibilidade, né? Essa criança ela precisa saber o que vai acontecer depois, né? A gente incentiva que essa família realmente fale para essa criança, planeje com essa criança como vai ser o dia. Então, por exemplo, isso que você falou dos seus filhos, que antes de dormir, né, eles têm essa coisa da abertura, de falar sobre o dia, né? Então é importante tanto falar sobre o dia, como já planejar o dia seguinte. E isso não tem que entrar como um fator de ansiedade, porque a criança que está tranquila, não é isso que vai agitá-la, né? E aí você já planeja, olha, amanhã a gente vai fazer isso, a gente vai para a escola, quando você chegar da escola, aí a mamãe vai pegar vocês na escola, vai levar para o dentista, depois, né? Então, assim, você já preparar a criança, né, em termos do que vai acontecer. Previsibilidade, né, é uma palavra muito importante também para a questão do sono. Regularidade, previsibilidade, né? E aí, para mais para frente, a gente conseguir ganhar flexibilidade, que é, mesmo saindo da rotina, a criança consegue voltar para a rotina, né? Então, não é sobre ter uma rotina sem flexibilidade, por exemplo, nos finais de semana, mas é sobre essa criança saber para onde ela vai voltar. Sim, e esse é um ponto importante, né? Com relação à flexibilidade, que a gente sabe que muitas de nós, mães expatriadas, temos a questão de, às vezes, ir para o Brasil visitar a família, né, fazer viagens, e que é importante né, ter essa flexibilidade, tanto de onde a criança vai dormir, como a questão de horários. E daí, de novo, né, acho que a gente entra na questão de observar a criança e nós sermos a previsibilidade, né? O pilar, né? Dentro de tantas mudanças. Perfeito, perfeito. Mas é isso, é um tema muito amplo, né? Que daria pra gente falar muito. Sim. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né? Quiser fazer uma pergunta, né? Uma consultoria em termos de sono, em termos de como agir, né? Estou super à disposição, tá bom? Maravilha. Colocou um pouquinho de luz aí, né? Algumas ideias, algumas opções do que observar. Tá muito ótimo. Obrigada, então. Até a próxima. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.